Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Volta e meia eu faço algum comentário sobre algumas igrejas que têm o nome católica, mas não têm comunhão com a Santa Igreja Católica. Nós temos algumas no Brasil e às vezes eu falo e gera uma certa confusão na cabeça dessas pessoas, sabe? Eu citei num vídeo a Igreja Católica Apostólica Carismática. Essa é uma igreja que foi fundada em 1987 e ela não tem comunhão com a Igreja Católica, como a Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Conservadora. São todas igrejas que se parecem com a Igreja Católica. Os membros dessa igreja, vamos dizer assim, o clero dessas igrejas, né, mesmo não sendo reconhecidos, os padres dessas igrejas não são reconhecidos como os padres católicos. Os sacramentos dessas instituições não são válidos perante a Igreja Católica. Então, uma missa que eles celebram, uma confissão, essas coisas, nada vale. Um casamento não vale perante a Igreja Católica, tá? Então, como eu disse, existe a Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Conservadora, Igreja Católica Apostólica Carismática. E quando eu falei a respeito da Igreja Católica Apostólica Carismática, algumas pessoas entenderam como que os padres católicos, que são, vamos dizer assim, carismáticos, não tem nada a ver. Essa Igreja Católica Apostólica Carismática não tem nada a ver com os padres que são sacerdotes verdadeiramente ordenados da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns que cantam músicas, né, animadas, não tem nada a ver, cada coisa no seu lugar, né? Não estou aqui para falar a respeito do ministério de cada padre, mas eu só estou explicando que existem algumas comunidades, denominações aí, que se parecem com a Igreja Católica, mas não são. Quando eu era pequeno, a gente até brincava, esse produto aí é do Paraguai, né? Uma gíria, uma expressão. Porque do Paraguai vinha algumas coisas que eram falsificadas. Hoje a gente já compra essas coisas na Shopee, aí, em vários sites vem produtos similares aos originais, mas não são. Então é isso. Essas igrejas, elas se parecem com a Igreja Católica nas suas vestimentas, até dentro das igrejas que tem imagem de santos, tem o crucificado. Elas se parecem na liturgia, porque elas utilizam muitas vezes o material litúrgico católico. Então elas usam o missal, igual o da Igreja Católica. Usam os paramentos. Os padres, os ditos padres, se paramentam parecidamente com os padres católicos, né? Estou falando aqui os padres católicos apostólicos romanos, que esses outros dessas instituições se vestem e se parecem com os nossos padres, que são verdadeiramente ordenados por bispos católicos, entenderam? Então existe, vamos dizer assim, algumas igrejas, entre aspas, falsificadas. Não tem comunhão nenhuma com a Igreja Católica, mas esses homens, eles têm um CNPJ, eles têm como igreja, é como se fosse uma igreja protestante, não é católica, não está em comunhão com a Igreja Católica. Eles têm os dito padres deles, eles têm CNPJ. Então, civilmente falando, eles se intitulam Padre Fulano, Padre Beltrano, Dom não sei o que, Bispo de não sei o que. Mas, catolicamente falando, como Igreja Católica Apostólica Romana, eles não têm vínculo nenhum, eles não podem celebrar numa igreja católica ou concelebrar
numa igreja católica. Volta e meia aparece aí no WhatsApp padres que chega com roupa de padre, quer celebrar na igreja católica, mas não pertencem. Entenderam? Então eu acho que ficou bem claro. Existem algumas, vamos dizer assim, não são igrejas, mas são comunidades que se dizem igrejas. Igreja católica de não sei o que, igreja católica de tal, igreja católica, não tem nada a ver com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Abro aspas, existe várias igrejas católicas ortodoxas que têm ritos diferentes do nosso rito romano, que estão em comunhão com a Igreja Católica, com o Papa. E também existem algumas igrejas católicas ortodoxas que foi quando aconteceu o cisma, né? O cisma do Oriente, chamado, que foi no ano de 1054, que a Igreja Católica Ortodoxa de Antioquia, que hoje é chamada, ela cismou, se separou, né? E até hoje nunca houve uma unidade. Então é isso, existem vários tipos de comunidades que se intitulam Igreja Católica tal, mas nós temos que ser muito prudentes, conferir tudo certinho para ver se trata de alguém que é um padre católico apostólico romano, tá? E finalizando já, não, meus irmãos, e não quer dizer que não exista bons padres e maus padres. Não quer dizer que porque é um padre católico que é um santo. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Tanto que nós aqui no canal trazemos muitas atitudes incorretas, né, para abrir os olhos das pessoas, corrigir e rezar por tal situações. Entendeu? Eu falei do intitulado Padre Kelmon, que está aí, né, vamos dizer assim, em evidência agora por conta do debate e tal. Meus irmãos, essas instituições civilmente se intitulam, não quer dizer que são. Para nós, para um católico apostólico romano, ele não é um padre legítimo, simples. Mas, para a comunidade dele, eles têm direito de aceitar e achar que sim. Entenderam? Da mesma forma, padres da igreja brasileira, católica carismática e tal. Nós temos que saber separar as coisas. O que é espiritualmente é uma coisa, o que é civilmente é outra, né? Da mesma forma que tem várias igrejas que abrem com CNPJ, é a igreja, tem uma igreja, sou pastor e tal, né? Abre uma porta e diz que tá uma igreja e está pregando. Também tem umas que, entre aspas, são falsificadas da Igreja Católica. Tem um rito parecido, falam parecido, se vestem parecido, mas não tem nenhum vínculo verdadeiro, oficial com a Igreja Católica, não estão sob a jurisdição eclesial. Então nós temos que saber entender e separar todas essas coisas. Eu acho que ficou claro. Tem algumas pessoas que estavam com dúvida a respeito dessas igrejas falsificadas, vamos dizer assim. Então é isso. Não tem vínculo com a Igreja Católica. E nós sabemos que também dentro da nossa Santa Igreja nós temos muitos bons padres, muitos mesmo, e também tem alguns que não têm vocação. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.